pessoal! Hoje nós vamos para a segunda aula de revisão. Vamos lá? Nós vamos ver sobre, rever um pouquinho sobre átomos, moléculas, misturas das substâncias. Tá? Então, relembrando, átomos são substâncias muito pequenininhas. Essas substâncias pequenininhas, elas são formadas por elementos que a gente chama de prótons, elétrons e nêutrons, que vocês vão ver um pouquinho mais lá na frente. Mas o que é interessante a gente saber? Que esses átomos, quando eles se unem, eles vão formar moléculas. Essas moléculas, por sua vez, quando elas se unem, elas vão formar substâncias. E essas substâncias formam matéria, tá? As substâncias, elas são divididas em duas formas: substâncias puras simples e substâncias puras compostas, tá? Qual a diferença delas? A substância pura simples, ela é formada somente por um elemento químico, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala do nitrogênio, o nitrogênio, o símbolo dele é um Nzinho. Esse elemento, ele é único, tá? Ele está presente no ar. Esse elemento, o nitrogênio, quando a gente fala somente dele, a gente está falando de uma substância pura simples. Se eu falar somente do oxigênio, substância pura simples. Agora, quando eu falo de uma substância como a água, que ela é formada por hidrogênio e oxigênio, H2O, então quando eu falo dessa substância que ela é formada por dois elementos químicos, ela já se torna uma substância composta, tá? Então, relembrando, substância pura simples formada somente por um elemento químico, substância pura composta formada por dois ou mais elementos químicos. Ah, nós temos o exemplo também do sal, lá no material de vocês. O sal, ele é NaCl, cloreto de sódio. Então, ele tem o átomo do cloro e o átomo do sódio ali. Tá? Então, o que acontece? Se eu tenho dois elementos, ele é uma substância pura composta. Lá na apostila de vocês, tem no exercício 2 um exemplo do que são substâncias puras simples e substâncias puras compostas. Ali, a soda cáustica, NaOH, tem dois elementos químicos, é uma substância composta. Ali, cobre, substância simples, tá? Magnésio, somente uma molécula, substância simples. Aqui, carbonato de cálcio, eu tenho carbono, eu tenho cálcio e eu tenho oxigênio. Tenho três átomos aqui. Se eu tenho três átomos diferentes, é uma substância composta. Aqui, sulfato de alumínio, eu tenho enxofre, tenho oxigênio, tenho alumínio, substância composta. Gás de cloro, só tenho cloro aqui, então a substância simples. Ferro, só tem a molécula de ferro, substância simples. Amônia, substância composta, porque eu tenho o nitrogênio e o hidrogênio. Aqui a glicose, C6H12O6. Eu tenho C aqui de carbono, H de hidrogênio e o oxigênio ali, três moléculas. Se eu tenho três substâncias diferentes, substância composta. Gás ozônio, só tenho o oxigênio ali, então substância simples. Ok? Fácil, né, pessoal? Agora, quando eu misturo essas substâncias, a gente vai chamar isso de mistura. Tá? Então, essa mistura, o que acontece? Ela pode ser uma mistura heterogênea ou mistura homogênea. Tá? A mistura homogênea, ela é uma mistura que é igualada, eu não consigo ver a diferença dela. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar sal na água, misturar uma colher de sal, misturar num copo com 200 ml de água, eu não vou ver o sal ali, ele vai se dissolver. Então, é uma substância homogênea. Agora, se eu consigo ver a diferença tanto em microscópio quanto essa substância eu consigo ver a olho nu a diferença, a gente chama de mistura heterogênea. Tá? Então, homogênea
homogênea eu consigo ver o soluto, ele se dissolve no solvente, eu não consigo ver a substância ali misturada. E com o sal de cozinha, aqui o ar, eu não consigo ver quais moléculas tem, se é hidrogênio, oxigênio. E aqui, né, nós temos o exemplo do bronze. O bronze, ele é formado por cobre e estanho. Está misturado aquilo ali, para poder formar aquela coloração. Tá? Então, se está misturado, a gente chama de mistura homogênea. Eu não consigo ver a diferença de um e de outro. Já nas misturas heterogêneas, eu consigo ver, como eu falei, ao olho nu, ou eu consigo ver também no microscópio. Nós temos o exemplo do sangue. Tá? Nosso sangue, a primeiro momento, quando a gente tira o sangue lá, vai fazer exame, parece que é tudo igual, né? Aquele vermelhinho. Mas o sangue, ele é composto por várias células. Tá? Nós temos as hemácias, os leucócitos, as plaquetas, para começar. Tá? E aí eu consigo ver a diferença de uma célula para outra. Então, é uma mistura heterogênea. Aqui, água e óleo. Água e óleo não se misturam. O óleo vai ter uma densidade menor, vai ficar flutuando. E a água vai ter uma densidade maior, vai ficar baixa. Eu consigo ver a diferença desses dois. Então, é uma mistura heterogênea. Aqui, o granito, ele é formado por várias outras rochas que vão formar ele, tá? Então, é uma mistura heterogênea. Nós temos aqui um exemplo na tabela da página 292, onde tem água e óleo, né? Se eles não se misturam, é uma mistura heterogênea. Água mineral e álcool, né? Se você colocar o álcool e a água mineral, eu não vou ver a diferença de um e de outro. Então, é uma mistura homogênea. Água e areia, heterogênea. A areia vai ficar para baixo e a água para cima. Água e sal, né? Se eu misturar ali, que nem vocês têm o exemplo do soro caseiro lá na apostila, e ela vai se misturar. Então, é uma mistura homogênea. Sal e areia, heterogênea. Água, sal e açúcar, homogênea. Água, álcool e óleo. Se tem óleo aqui, ó, a gente já sabe que vai ser heterogêneo. Na página 292 ainda, tem lá, quantas fases se formam se colocarmos um pouco de água na mistura de sal e areia? Tá? Ali, se eu colocar lá o recipiente com água, o sal, eu não vou ver a diferença na mistura, então vai ser uma fase só, que é uma observação. Se eu colocar agora areia, a areia vai ficar embaixo. Então eu consigo ver duas diferenças aqui da mistura. Então a gente chama isso de fase, são duas fases. E quais materiais se misturam? Água e sal. E quais não se misturam? Água e areia. Se ao invés de água mineral misturássemos a água do mar com o álcool, o resultado será diferente do observado no anterior? Porque a água do mar, o que ela vai ter? Ela já vai ter o sal, você vai ter que misturar o sal junto com ali a água, que nem a gente fez no exercício anterior. Então aqui, a água do mar já contém o sal misturado. Tá? A separação das misturas, a gente viu, né, ali um pouquinho sobre a catação, ventilação, como separar misturas heterogêneas e misturas homogêneas. Então aqui, só observe naquela tabela, na coluna, né, da coluna 1 para a coluna 2. Então, peneiração, filtração, decantação, evaporação, catação, separação magnética e ventilação. Para o pessoal que está estudando em casa, ficou lá na sequência 4, 1, 2, 3, 7, 5 e 6. Tá? Então, só para me lembrar um pouquinho, né, quais são os mais utilizados de separação das misturas? Ventilação, catação, decantação. Ok, pessoal?
Muito obrigada!